O Renegade é um dos queridinhos do segmento dos SUV, e nesse vídeo o Chevrolet Tracker veio desafiar o Jeep. Nesse comparativo nós avaliamos 10 itens e você vai poder descobrir quem foi o vencedor. Se você gosta de comparativos, então já deixa um like aqui embaixo. Quer saber as novidades do mundo dos automóveis ou então não quer perder outros vídeos como esse? Clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal e ative também o sininho das notificações. Nesse vídeo você verá um comparativo detalhado entre Jeep Renegade e Chevrolet Tracker. São pelo menos 10 itens avaliados e a gente começa falando sobre dirigibilidade. Em movimento, o Tracker mostra que pode agradar. Uma das coisas que chama atenção é o acerto de suspensão. Ele claramente é voltado para a dirigibilidade em vez do conforto. Por ser um carro mais alto, a tendência natural é de que ele incline mais nas curvas. Mas mesmo em uma tocada um pouco mais empolgada, o Chevrolet mostra uma boa estabilidade. Ele rola bem menos do que Renegade, Creta e Tiggo 5X, por exemplo. É fácil encontrar uma posição de dirigir. O volante com regulagem de altura e profundidade facilita essa tarefa. A direção elétrica tem um ajuste muito bom. Ela tem o peso certo com o veículo andando e fica extremamente leve em baixas velocidades, facilitando algumas manobras. E falando em manobras, ele ainda tem um assistente de estacionamento. Bom, as minhas mãos estão completamente fora do volante e o carro está executando a manobra sozinho. Tudo que eu estou fazendo é justamente controlar o pedal do freio. Bom, agora ele pediu para eu engatar o D, que ele vai colocar aqui próximo ao carro, vai alinhar e pronto, pisou no freio, assumiu o volante e o carro, enfim, está completamente estacionado com o Park Assist. Ele funciona tanto para baliza quanto para vagas perpendiculares. Nesse caso é só apertar o botão no painel e segurá-lo, mas em garagens pode ser que às vezes ele faça algumas manobras a mais, o que, convenhamos, para quem tem dificuldade de estacionar não faz tanta diferença, já que o motorista vai se preocupar apenas em mudar a posição do câmbio e controlar o pedal do freio. Para quem se vale dessas funções, o importante é cumprir a missão sem prejuízos. Me diz uma coisa, você gostaria de ter um carro com assistentes de estacionamentos ou não acha necessário? Fala aqui embaixo nos comentários. O modelo, aliás, traz algumas ferramentas que ajudam bastante com o alerta de ponto cego. Agora falando no Jeep, e é rodando que o Renegade começa a justificar o fato de vender tanto, mesmo depois de tanto tempo sem grandes mudanças. Ele anda de forma sólida. A direção elétrica progressiva é muito bem calibrada. Com o carro parado ou em velocidades baixas, ela é extremamente leve, o que facilita manobras em lugares apertados. Já com o modelo em movimento, ela tem o peso certo. Uma das coisas que eu mais gostei nesse carro foi sem dúvidas o acerto da suspensão. Tudo bem que ele é um carro com um centro de gravidade mais alto e por isso a carroceria tende a rolar nas curvas. Mas mesmo assim, eu acho que a Jeep encontrou um equilíbrio aí. O carro ficou super gostoso de dirigir, ele absorve muito bem as irregularidades do asfalto sem judiar de quem está aqui dentro. Esse comportamento tem um segredo. A suspensão é independente nas 4 rodas. A posição de dirigir é mais alta, como é de se esperar de um SUV. O volante tem regulagem de altura e profundidade, o que facilita encontrar a posição mais confortável para dirigir. Mas algo que eu estranhei foram os retrovisores externos. Eles são grandes e te dão uma ótima visibilidade, mas não são fixados próximos à coluna dianteira como na maioria dos carros. Eles são fixados nas portas e parecem próximos demais do motorista, o que não pode ser considerado algo grave. Ele também traz algumas tecnologias a mais, como por exemplo a função Start-Stop. Bom, como você viu, o motor agora foi desligado, é a função Start-Stop agindo. Quando você para o carro e pisa no freio, ele desliga o motor. Isso tudo para melhorar o consumo de combustível. Mas olha, é preciso mais do que isso, viu? Soltei o pedal do freio, o motor voltou a funcionar normalmente, vida que segue. E alguns detalhes também fazem a diferença na convivência com o Renegade. Uma das coisas diferentes desse carro em relação aos outros, tanto da categoria quanto inferiores e superiores, é a função um toque para seta. Aqui basta eu dar um toque
para que ela pisque 5 vezes. Na maioria dos carros que eu já dirigi, isso vai de Renault Kwid a Mercedes C180 Exclusive, essa função permite que a seta toque apenas 3 vezes. É que nem sempre apenas 3 piscadas são suficientes para sinalizar uma mudança completa de faixa. E uma coisa legal e que ajuda muito são os faróis em LED. Além deles serem muito bonitos, também são extremamente eficientes à noite. Dão a sensação de transformar o mais estranho breu em um cenário bem visível. E eles ainda têm regulagem elétrica do facho. O acionamento fica escondidinho no canto esquerdo do painel, próximo à porta do motorista. Mas os recursos tecnológicos do Tracker são um diferencial, facilitam bastante a vida de quem quer estacionar, uma tarefa muito comum no dia a dia. A tecnologia realmente faz a diferença por aqui e o Chevrolet sai na frente, 1-0. Mudando de assunto e começando logo pelo Tracker, conectividade é realmente uma das boas vantagens do modelo. Ele tem uma central intuitiva, fácil de usar. Há inclusive Wi-Fi a bordo, mas é de graça por apenas 3 meses. Depois você vai ter que abrir o bolso se quiser manter essa função. Para melhorar a vida a bordo, na frente do câmbio, um carregador de celular por indução. Mas o espelhamento do Apple CarPlay ou do Android Auto é apenas com cabo. Mesmo assim, a central ainda é melhor que a do Creta, por exemplo. Ainda existe o aplicativo Mais Chevrolet disponível para iOS e Android. Por ele, você pode travar ou destravar as portas e até ligar ou desligar o carro. Tudo pelo celular. Em conectividade, o Renegade vai bem. A central de 8,4 polegadas é boa e intuitiva, mas o espelhamento tanto do Apple CarPlay quanto do Android Auto acontece somente com o cabo. A central é mais atual e intuitiva que a do Creta, por exemplo, mas não é tão boa quanto a VW Play usada em Nivus e T-Cross. Pelo menos a entrada USB também para passageiros do banco traseiro. Sem dúvidas, o carregador por indução é um diferencial a favor do Chevrolet que amplia o placar, 2-0. O acabamento é de plástico duro, as peças são bem encaixadas e não exibem rebarbas. Nas portas, os mesmos plásticos duros, rebarba apenas em um cantinho do acabamento com a lata da porta. Ele piorou em relação a ele mesmo, a geração anterior do SUV sem dúvidas tinha um acabamento melhor. Não se engane se você achar familiares alguns itens espalhados pelo carro. Quadro de instrumentos, chaves de seta e limpadores, volante e até os botões dos vidros elétricos são os mesmos do Onix. Não é um problema, mas evidencia o corte de custos. Já o Renegade é a referência do segmento. A parte superior do painel é emborrachada e dá um toque bem mais sofisticado ao carro. As peças são muito bem encaixadas no painel. Nas portas o padrão é praticamente o mesmo. Os bancos têm couro de boa qualidade. Peca por algumas rebarbas ali nas portas, mas ainda assim é o melhor da categoria sem dúvidas. O Renegade diminui o placar 2-1. O espaço interno é realmente uma das grandes evoluções do Tracker em relação à geração anterior do modelo. 4 pessoas vão extremamente confortáveis e sem aperto. Já no Renegade, espaço interno é sem dúvida um dos pontos fracos do modelo frente à concorrência. Aqui, ele leva 4 pessoas sem tanto espaço assim. 5 passageiros vão apertados. O Chevrolet amplia a vantagem, 3-1. No Tracker, o porta-malas também cresceu, agora são 393 litros contra 306 da versão anterior, uma senhora evolução. Voltando a falar do Jeep, se a ideia for viajar, melhor levar apenas o necessário, até porque mais do que isso provavelmente não vai caber. O porta-malas leva apenas 320 litros, o mesmo que um Renault Sandero, por exemplo. Em capacidade de bagagem, o GM vai melhor e vence mais um requisito, o placar já está 4-1 para o Tracker. Quando o papo é conforto, o Tracker é bom, mas poderia ser melhor. Os bancos são bons, seguram bem os ocupantes e são confortáveis. O ar-condicionado é muito eficiente, mas a ausência de uma saída de ar para os ocupantes do banco traseiro faz diferença em climas tão quentes como o nosso aqui no Brasil. E tem algo que pode ser incômodo. Se antes a gente falou que o acerto da suspensão é voltado para a dirigibilidade, conforto paga por isso. Na verdade, quem paga são os ocupantes. A suspensão é dura e transmite as irregularidades do solo com frequência a quem está lá dentro. Uma característica que, aliás, não pertencia à GM, sempre conhecida pelos carros extremamente confortáveis. Mas o tempo passa, as coisas mudam e agora isto parece fazer parte do DNA. Em conforto, o Jeep se destaca. Os bancos são confortáveis e seguram bem o passageiro. O acerto da suspensão realmente colabora para o conforto no Renegade. O ar-condicionado de 2 zonas é eficiente e deixa confortáveis os ocupantes, cada um na sua temperatura. Mas tem mais coisas aqui que contam a favor do Jeep. Uma coisa que me chama a atenção nesse carro é o silêncio a bordo. Eu gosto de passar por essa região aqui para avaliar isso, porque é uma região que costuma ventar bastante. Em alguns carros eu consigo ouvir o
o barulho externo do vento e de outros carros, mas nessa velocidade tudo que eu ouço aqui é o ar-condicionado trabalhando e também os pneus rolando no asfalto, o que não é um incômodo e sem dúvidas traz conforto para quem está aqui dentro. Os coxins também fazem um bom trabalho e o motor quase não vibra. O Renegade vence por aqui e mostra que ainda está no jogo, 4-2. Falando em segurança, é verdade que o Renegade foi testado pela Latin NCAPS e saiu muito bem com 5 estrelas nas proteções para adultos e crianças, mas vale ressaltar que isso aconteceu em 2015. De lá para cá houve uma mudança nos protocolos dos testes, o que provavelmente baixaria a nota do Jeep. De série, ele tem controle de estabilidade, mas os airbags são apenas os duplos obrigatórios, mais que isso apenas na versão Limited, que oferece airbags laterais, de cortina e também para os joelhos do motorista. Ao contrário do Tracker, que desde a versão de entrada oferece 6 airbags, mas ainda não passou por testes de colisão. Seria injusto dar a vitória para algum dos dois lados. A gente vai considerar um empate. Quando ambos forem testados sobre o mesmo protocolo, vamos ver quem de fato se sai melhor. Nesse requisito ninguém pontua, continua 4-2 para o Chevrolet. O responsável por mover o Tracker é o motor 1.2 turbo de 3 cilindros. São 133 cavalos no etanol e 132 na gasolina. O torque é de 21,4 kg no combustível vegetal e 19,4 no derivado do petróleo. Ele é um pouco sonolento até 2000 RPM, quando acorda de vez. Não é estranho ouvir ele dar algumas cantadinhas de pneu nas arrancadas. Olha só como ele se comporta. Ele move muito bem os 1.271 kg do modelo. O motor, por ser 3 cilindros, vibra quando acionado para valer, mas a Chevrolet caprichou nos coxins e no isolamento acústico. Em condições normais, ele roda de forma suave e sem vibrar muito. Nós chegamos no principal ponto fraco do Jeep. Debaixo do capô, um motor 1.8 16 válvulas de 139 cavalos no etanol e 135 cavalos na gasolina. São 19,2 kgfm de torque no combustível vegetal e 18,7 no derivado do petróleo. Isso que esse motor já passou por algumas revisões pela FCA, que aumentou potência, torque e também melhorou o consumo dele. Agora ele já não anda de forma tão amarrada pela cidade, mas ainda pode melhorar. E a transmissão é uma automática de 6 velocidades. Não dá para dizer que o casamento dela com o motor é o melhor do mundo, até porque motor está em falta aqui. Esse 1.8 16 válvulas é apenas suficiente para mexer o carro. É realmente uma opção para quem não tem pressa. Bom, o câmbio passa as marchas de forma bastante suave, mas você sente que pela falta de um motor com um desempenho melhor, o giro acaba subindo um pouquinho demais. Isso vai interferir, sem dúvidas, no consumo de combustível, que é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho. E ainda falando da transmissão automática de 6 velocidades, ela me dá uma possibilidade muito legal. Eu posso passar as marchas tanto aqui pela alavanca, quanto pelos pedal shifters que ficam aqui atrás do volante. E olha só como ele anda. Por aqui quem leva é o Tracker, 5-2. Falando em economia de combustível, algo cada vez mais considerado na hora de comprar um veículo, o Chevrolet apresenta médias interessantes segundo os testes do Inmetro. Movido por etanol, apresenta médias de 8,1 por litro na cidade e 11,7 na estrada. Já com um tanque cheio de gasolina, em perímetro urbano faz 9,4 e 13,5 na estrada. São números bem melhores que o Jeep, que com etanol apresenta médias de 6,9 por litro na cidade e 8,6 na estrada. Já com gasolina, o Inmetro atesta médias de 10 por litro na cidade e 12 na estrada. O Jeep é mais econômico que o Chevrolet, apenas abastecido com gasolina e rodando na cidade. Em outras situações, o Tracker é mais eficiente, por isso é o vencedor também neste quesito 6-2. Ambos são carros muito interessantes, mas o Renegade sem dúvidas tem uma vantagem em relação ao Tracker quando o assunto é mercado. O Jeep teve desvalorização de 6,31% em 2020, segundo o levantamento da KBB. O índice foi menor do que o HB20, que foi vice-líder em vendas no Brasil no mesmo ano. E o fato de ser um dos mais desejados do segmento
faz dele uma ótima opção também no mercado de usados, onde o Tracker é um pouquinho mais difícil de ser encontrado. A nova geração do Chevrolet ainda precisa escrever sua história, que pode apostar vai ser de sucesso. Por enquanto em mercado, o Renegade leva, diminui o placar para 6-3, mas não é o vencedor desse comparativo. Ambos são duas opções interessantes, mas o Tracker se mostra uma opção mais acertada se você prioriza espaço interno, porta-malas, potência e consumo. Agora, se acabamento e conforto são prioridades para você, o Renegade talvez seja a opção mais apropriada. Se você gostou desse comparativo, não esqueça de deixar o like. Para assistir outros vídeos como esse, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.